Viva é o imperativo de Deus ao mundo. Vida foi o que recebemos dele. Fomos criados para viver no mundo que Deus nos deu. Sim, eu sei que as coisas por aqui não estão em harmonia e paz como quando foram criadas, mas aguardamos o dia em que tudo será restaurado para sempre. A nossa fé está fundada no triunfo da vida sobre a morte, o que chamamos de ressurreição. A Viva está nascendo para nos lembrar que a vida vale a pena e do quão amados por Deus nós somos. E olha que não somos nada fáceis. A Viva é uma igreja cristã, protestante, que acredita no poder transformador do Evangelho para renovar a vida e a sociedade. Temos 4 ênfases que guiam a nossa comunidade: experiência, excelência, inovação e relacionamento. Se você está procurando uma igreja para chamar de sua, encontrou. Sejam bem-vindos à Viva. O que eu quero conversar com você? Sobre o Evangelho. Evangelho é uma palavra simples, mas muito mal esclarecida. Quando a gente geralmente fala do que é o Evangelho, na nossa cabeça, a primeira coisa que vem é de que o Evangelho é uma mensagem que nós pregamos para quem ainda não está na igreja. Então, para quem está na igreja, a gente prega outras coisas, e para quem está fora, a gente prega o Evangelho. O Evangelho é o cerne, é o centro, é a base, é o fundamento da vida cristã. E aí eu quero ler com vocês um texto bíblico que está em Romanos, capítulo 1. Se você tiver Bíblia ou se você quiser acompanhar, a gente vai projetar o texto aqui, tá bom? Eu vou começar a ler a partir do capítulo 1, verso 1. Vê se tem um pouco antes disso aí. Não? Então tá bom. Bom, o apóstolo Paulo, lá no verso 16, diz assim, ó: pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem. Primeiro, os judeus e também os gentios. As boas novas revelam como opera a justiça de Deus, que do começo ao fim é algo que se dá pela fé. Como diz as Escrituras, o justo viverá pela fé. Bom, o apóstolo Paulo, ele está escrevendo uma carta muito importante, que é a carta de Romanos. Essa carta é destinada a uma igreja que o próprio apóstolo Paulo não conheceu. Ele não plantou a igreja, ele nunca tinha ido lá, e ele escreve uma carta para uma igreja que ele tinha ouvido falar. Ele tinha ouvido as pessoas falando a respeito dessa igreja. E como ele tinha muita vontade, obviamente, que era uma igreja muito importante, porque estava na capital do Império Romano, digamos assim, na cidade de Roma, Paulo tem um grande interesse de viajar e ir para a Itália. A gente não sabe se o apóstolo Paulo chegou a ir para a Itália. A ideia é que sim, ele foi para Roma e morreu lá, mas isso são registros posteriores que a gente não sabe realmente se é verdade ou não. Mas bom, de qualquer forma, o que ele escreve aqui é muito fundamental. E por quê? Porque Paulo está escrevendo uma carta dizendo exatamente, delimitando o que é o Evangelho para aquela igreja, explicando o que é o Evangelho para aquela igreja. A afirmação que ele faz no verso 16, não me envergonho do Evangelho, ela tem a ver com o início do capítulo. E lá no capítulo 1, Paulo escreve o seguinte: eu, Paulo, escravo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo e enviado para anunciar as boas novas, o Evangelho, a respeito as boas novas, escreva essa carta. Deus prometeu as boas novas, isso é, o Evangelho, há muito tempo atrás. Então Paulo está mostrando para aquela igreja que Evangelho não é uma notícia que aconteceu só no tempo de Jesus. O Evangelho é uma mensagem a respeito de um evento que o povo de Israel esperava por muito tempo. Então Paulo está dizendo que Deus prometeu as boas novas há muito tempo atrás,
nas escrituras sagradas por meio de seus profetas. Então Paulo está dizendo que o evangelho é uma notícia aguardada com ansiedade desde os profetas. Elas se referem a seu filho, que, como homem, nasceu da linhagem do rei Davi, e quando o poder do Espírito Santo ressuscitou dos mortos, foi demonstrado que ele era o Filho de Deus. Ele é Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele recebemos a graça e a autoridade como apóstolos para chamar os gentios em toda parte a crer nele e lhe obedecer em honra do seu nome. O que Paulo está mostrando para a gente aqui? O Evangelho, essa boa notícia a respeito de Jesus, é um evento que aconteceu no momento dele, há 2000 anos atrás, mas que foi pré-anunciado há muito tempo pelos profetas. E qual é o objetivo do Evangelho? Dizer que não só judeus, mas como também gentios, fazem parte das promessas que Deus tinha. Então o que está acontecendo? Deus tinha promessas, Deus tinha bênçãos para o povo de Israel e estava restrito a eles. Agora, como é que essas promessas chegariam a nós, gentios, que não somos da linhagem nem de Abraão, nem de Davi, nem de Jacó? Nenhum dos homens aqui foi circuncidado ao 8º dia, como mandava a lei de Moisés. Nós não guardamos os mandamentos, nós não guardamos a lei. A gente come carne de porco, come camarão e siri. Então, significa que nenhum de nós tem a tradição judaica como costume para a gente. O que Paulo está mostrando esses costumes identificavam o povo judeu. Agora, como é que nós, que não obedecemos nenhum dos mandamentos do Antigo Testamento, podemos ser abençoados por Deus? Essa é a grande pergunta. A questão não é como os judeus conseguem ser abençoados. A questão é como é que os gentios podem ser abençoados se eles não obedecem à lei? Esse é o dilema que Paulo está enfrentando e explicando para a igreja. Bom, gentio, judeu, quem é gentio? Aquele que não é judeu. Basicamente é isso. Tá? Como é que as bênçãos de Deus chegam até nós? Quando a gente crê em Jesus Cristo. É isso que Paulo diz, que não se envergonha do evangelho, porque tinha muito judeu envergonhado que Paulo ensinava para gentios, gente não judia, e ele disse, porque é o poder de Deus. Para o quê? Para a salvação de todo aquele que crê. O que significa dizer que qualquer pessoa que confiar em Jesus está salva. Ponto. E aí a gente fala, salvo do quê, Paulo? O que é salvação? Na nossa cabeça, salvação é o quê? É um dia acreditar em Jesus. Se você acreditou em Jesus com 30 anos e morreu com 80, você ficou aí 50 anos esperando um dia ir para o céu. Na cabeça da maior parte dos evangélicos no Brasil, ser salvo é morar no céu depois da morte. A garantia de que nós fomos salvos é que no dia que a gente morrer, a gente vai morar no céu depois da morte. Só que esse não é o conceito bíblico de salvação, por incrível que pareça. Salvação, Paulo vai dizer aqui. Voltou, né? Tá. Salvação, Paulo vai mostrar aqui, salvos do quê? Verso 18. Assim Deus mostra do céu a sua ira contra todos os que são pecadores e perversos, que por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida. Do que nós estamos sendo salvos, afinal de contas? Paulo vai dizer, da ira de Deus. Aí a conversa fica tensa, pesada, porque afinal de contas, o que é a ira de Deus? A ira de Deus, na cabeça de muita gente, é um Deus sentado no trono, com muita raiva da humanidade, um Deus meio mal encarado, assim, um Deus meio de filme, e tá doido para pegar alguém no erro. Essa é a nossa visão da ira de Deus. Só que a ira de Deus, como diz uma autora chamada Rebecca Piper, ela diz que a ira de Deus é a oposição amorosa de Deus ao nosso jeito desastroso de ser humanidade. Uma frase grande, mas eu vou explicar. Imagina que você vê uma criança correndo em direção a um parapeito de um prédio de 15 andares. Você está no 15º andar, a criança corre e se você não segurar ela, ela vai se jogar.
sem muita consciência do que está fazendo. Ela vai pular e vai morrer. Um adulto em sã consciência, de maneira enérgica, vai levantar, ainda mais se for pai e mãe, vai levantar com toda a ira do seu ser, vai lá pegar essa criança e tirar de lá, salvar ela para que ela não pule no parapeito do 15º andar. O que move esse pai, essa mãe, esse adulto, não é outra coisa senão a sua ira, a indignação, o desejo impetuoso de salvar aquela criança. Tanto é que, às vezes, quando alguém salva uma outra pessoa de uma situação de risco, a pessoa no final fica tremendo, fica nervosa, chora, tem uma série de palpitações, assim, porque no fundo o que moveu aquela pessoa foi a sua indignação, a sua ira. Eu não posso deixar aquilo acontecer. Uma pessoa indiferente ia dizer assim, tudo bem, criança de 3 anos está correndo, que ela pule e se mate. Isso é indiferença. Mas se você for uma pessoa consciente, você vai dizer, não, eu vou impedir que essa criança se mate. O que move essa ação de impedir que a pessoa se prejudique? A ira, a sua indignação. A ira de Deus é quando Deus se opõe ao nosso jeito desastroso de ser humanidade para a gente não se matar. Afinal de contas, o que você acha que impede o avanço da maldade no mundo? O que você acha que impede que o mundo seja um lugar muito pior? Tem gente que pergunta, mas se Deus existe, por que existe o mal? A pergunta correta não é essa. A pergunta correta é por que a gente, como ser humano, tendo bomba nuclear, tendo capacidade de matar um ao outro de maneira fácil, um carro pode matar uma multidão de pessoas, por que nós não nos matamos a todos de uma vez? A gente teve períodos terríveis na história, mas por que a gente não se destruiu? O que impede o avanço da maldade no mundo? É o que Paulo está dizendo aqui. Deus mostra do céu a sua ira contra todos os pecadores e perversos que, por sua maldade, impedem que a verdade seja conhecida. Então Deus está impedindo o avanço da maldade e da perversidade no mundo. Não totalmente, porque nós somos responsáveis pelas nossas ações, mas de uma maneira parcial, de modo que a gente não se destrua totalmente. Então, a ira de Deus é a oposição de Deus ao nosso jeito desastroso de ser humano. A gente tem um jeito que a gente conhece muito bem, que se a gente deixar, fica terrível. A gente se destrói com esse jeito aí. E Paulo vai apresentar para a gente 3 grupos de pessoas que estão, digamos assim, debaixo da ira de Deus. Eu não vou ler o texto todo, mas vou apresentar para vocês aqui. Depois vocês podem ler em casa. O primeiro grupo é o grupo dos imorais, que Paulo vai apresentar. Que é basicamente aquela pessoa que diz assim, eu vou viver a vida do meu jeito, conforme o que dá na minha cabeça, sem me preocupar com ninguém. É aquela pessoa que não é que ela tem muita liberdade, ela é muito irresponsável. Ela acha que pode pegar o carro, avançar todos os sinais, sem se preocupar com quem está atravessando a faixa. São aqueles motoqueiros que não tem nem aí para nada e para ninguém. São aquelas pessoas que acham que pode pegar uma arma e roubar o carro de outra pessoa simplesmente porque deu vontade. São pessoas que não se importam com o outro, não se importam com as outras pessoas. Elas são movidas pelo seu próprio instinto, pela sua própria natureza. Paulo apresenta essas pessoas aqui no capítulo 1, dizendo que essas pessoas são governadas pelos seus desejos mais básicos, são governadas pelos seus instintos mais básicos. O que Paulo está nos apresentando aqui? Que a pessoa, o imoral, é aquela pessoa que vive a partir dos seus instintos. Ela não se importa com ninguém. Ela faz o que dá na cabeça e o que sente vontade. No caso aqui, Paulo diz que Deus os entregou às suas próprias paixões. E os homens começaram a ter relação com os homens, as mulheres com mulheres. E a gente sabe que isso aqui no contexto romano significa que havia toda espécie de abuso sexual que você imaginar. Os escravos eram escravos não só de trabalho, como a gente conheceu a escravidão aqui no Brasil, mas eram escravos sexuais. A gente sabe que em Roma era muito comum que os homens, para ter prazer, procuravam outros homens e para ter filhos procuravam as mulheres. Porque era assim que funcionava a lógica daquele tempo, desde o período grego, né?
Então o que está acontecendo? Paulo está dizendo o seguinte, que esse desejo impetuoso, e não só a questão do desejo sexual, Paulo vai dizer o seguinte, que eles são pessoas gananciosas, odiosas, invejosas, homicidas, que causam discórdia em todo lugar que vão, que são maliciosas, que são fofoqueiras. Paulo está dizendo, essas pessoas, Deus entregou às suas próprias paixões. E aqui é um ponto. Não há nada mais desastroso para a gente do que um Deus que nos entrega a nós mesmos. Imagina a Dani pegar a filha dela, pequenininha, e dizer assim, minha filha, eu vou deixar você viver do seu jeito, vou entregar você a você. E a Dani não cuida, não limpa, não acolhe, não alimenta, não amamenta. Você imagina como é que essa criança vai crescer? Em estado de natureza. O que é o amor? É um impedimento do nosso estado de natureza, digamos assim. O que é educar uma pessoa? É talvez tentar impedir os impulsos naturais, de alguma forma, né? Então, o que Deus está fazendo, a Bíblia, Paulo diz, Deus os entregou. A gente vai dizer assim, é verdade, Herbert. Os imorais são pessoas terríveis. A gente que frequenta a igreja, lê a Bíblia, ora, canta louvor, a gente é que está bem. Aí o problema é que Paulo vai apresentar o segundo grupo, que são os moralistas. E aí Paulo vai dizer lá no capítulo 2 o seguinte, talvez você pense que pode condenar a esses indivíduos, mas é igual a eles e não tem desculpa. Porque aparece um segundo grupo aqui, talvez o pessoal influenciado pela filosofia do Sêneca, do Marco Aurélio, os estoicos, que acreditavam no valor da moral, na ética. E Paulo está dizendo assim, você acredita em tudo isso, tudo certo, mas no seu coração você também se recusa a reconhecer a Deus. Você abandona Deus. O problema do moralismo é que o moralista, ele se compara com o imoral. Se o moralista quiser se comparar com alguém que lhe seja à altura, ele deve se comparar com o próprio Deus e ver se a sua moralidade se sustenta diante de Deus. E aí o moralista, Paulo vai dizer o seguinte, olha, você também está condenado e acumulando ira sobre você. E aí está o imoral, o moralista sentado no banco dos réus agora. Aparece um terceiro grupo, que é o pessoal que lê a Bíblia, que guarda os sábados, que não come carne de porco, que fez a circuncisão, que são os judeus. E Paulo vai dizer que os judeus também não são salvos por causa da sua obediência à lei. E aí complica porque o judeu sempre acreditou, e como acredita até hoje, que a base da sua relação com Deus é o quê? A obediência à lei. A obediência aos mandamentos de Deus. E Paulo vai dizer claramente que a lei tem valor. No entanto, a lei não nos salva. Não é a lei que garante a nossa relação com Deus, mas o quê? A fé. E Paulo vai mostrar um exemplo que é o patriarca do seu povo, do povo judeu, que viveu 430 anos antes da lei de Moisés ser dada, que é Abraão. E Paulo vai dizer o seguinte, Abraão andou com Deus sem lei, mas Deus o declarou justo por causa da sua fé. Então nós andamos com Deus não pela nossa obediência à lei, mas pela fé como a fé de Abraão. E aí, o judeu vai também ficar indignado com essa fala de Paulo, vai dizer o seguinte, ô Paulo, se o imoral está condenado, se o moralista está condenado, e o judeu religioso está condenado, quem é que pode ser salvo? Aí que está o ponto dramático de Paulo. Ninguém. Porque no capítulo 3, Paulo vai dizer o seguinte, o que nós devemos concluir então? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ninguém é justo, nenhum sequer, ninguém é sábio, ninguém busca a Deus, todos se desviaram, todos se tornaram inúteis, ninguém faz o bem, nenhum sequer. Todos quem? O imoral, o moralista e o religioso. E aí a gente pergunta então, ok, Paulo, qual é a boa notícia então disso tudo aí? Porque se for assim, está todo mundo condenado,
Ninguém consegue ser salvo, ninguém consegue ser transformado por Deus, ninguém consegue andar com Deus. O que a gente faz então? Pois bem, Paulo diz assim: pois todos pecaram e não alcançaram o padrão da glória de Deus, mas ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Como é que Deus tratou e como é que Deus trata a questão do pecado? A gente pode ficar muito indignado com os pecadores, a gente pode ficar muito indignado com o pessoal que canta música A que a gente não gosta, música B que a gente não gosta, que faz parada disso que a gente não gosta, que faz evento A, B, C que a gente não gosta, mas a maneira que Deus resolveu tratar todas as pessoas, os imorais, os moralistas e os religiosos, foi uma maneira só. Como ele resolveu, por meio da sua graça, oferecer perdão. Se antes todos estão condenados por conta da sua condição, em contrapartida, o que o Evangelho nos apresenta é que Deus, em sua graça, estendeu a mão, oferecendo perdão e graça para toda a humanidade. De igual maneira. Então, todo mundo que quisesse chegar perto de Jesus precisa fazer uma única coisa: crer no seu coração que Jesus Cristo é o seu Senhor e seu Salvador pessoal. Não há outra coisa. Mas, Herbert, então ele não tem que obedecer, fazer isso. Não. É a fé. Paulo disse que a salvação é algo que do começo ao fim se dá pela fé. Isso é muito simples e muito radical. Porque o imoral diz assim: eu não estou nem aí para Deus. O moralista, ele acha que vai ser salvo pelas suas boas obras. O religioso acha que vai ser salvo porque ele frequenta o culto correto, lê a Bíblia certa e adora o Deus certo. E Paulo está dizendo: nada disso tem valor diante de Deus. Por que não tem valor? Porque o nosso coração foi corrompido. O que tem valor diante de Deus? O que tem valor diante de Deus não é o que eu faço exteriormente, mas a minha confiança em Cristo. É exatamente o que Paulo vai dizer aqui no capítulo 3, verso 25, quando ele diz assim: Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado. Entendam a diferença. Pecado é uma natureza que afeta a humanidade. Pecados são aquelas coisas que a gente pratica. Para o pecado como natureza, não adiantava oferecer sacrifício de animais, não adiantava fazer nada. Precisava de um sacrifício perfeito que perdoasse o pecado. O salário do pecado é a morte. O pecado é essa natureza que entrou para dentro das veias da humanidade. De modo que a gente não consegue deixar de se devorar, de se destruir. Pecado é esse estado de morte que entrou dentro da corrente da humanidade. Pecados são aquelas coisas que a gente faz. Então, quando a gente crê em Cristo, a gente não é, ou nós não somos mais movidos pelo pecado como uma natureza. Mas nós pecamos? Pecamos. Mas para o pecado, nós precisávamos de Cristo. Para os pecados, nós precisamos de Cristo também. Então, nós cometemos pecados, mas a natureza do pecado é refreada em nós por causa do poder do Espírito Santo. Bom, Paulo diz assim: no passado, ele se conteve, ele quem? Deus, e não castigou os pecados antes cometidos. Como é que Deus nos tratou? Mediante a nossa natureza. Ficou lá condenando todo mundo, esperando a espreita? Não. Ele se conteve. Deus se segurou para que ele pudesse esperar a Cristo. Então a ira de Deus não é uma raiva histérica de Deus contra a humanidade. A ira de Deus foi contida até que se revelasse Jesus Cristo, para que então, Paulo diz assim, verso 26, pois ele planejava revelar a sua justiça no tempo presente. Justiça é uma palavra muito importante. Sempre que a gente pensa em justiça, Deus vai fazer justiça.
O que a gente pensa na nossa cabeça? Deus vai se vingar. Só que na Bíblia, justiça é sempre reparação e salvação. Toda vez que Deus age com justiça, é porque ele vai reparar e salvar o seu povo. Paulo está dizendo no verso 26, pois planejava revelar sua justiça no tempo presente. Com isso, Deus se mostrou justo. Como é que Deus se mostrou justo? Condenando o pecado. Condenando o pecado e justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus. Como é que a justiça de Deus se revela? Declarando justo aquele que não pode ser justificado. Por causa de quem? Por causa de Cristo. Então, Paulo apresenta para a gente um conceito do tribunal judaico, dizendo para nós o seguinte: nós somos os que estamos sentados no banco de réus. Seja você imoral, moralista, vive a vida correta ou um religioso. O ponto que Paulo está dizendo é o seguinte: todos nós estamos condenados. Mas ao invés de Deus nos dar uma condenação por causa do nosso pecado, o que ele nos ofereceu foi graça, perdão e bondade para a nossa vida. Porque Deus, ele não é um sádico que gosta de nos fazer sofrer. Deus é bom e tudo o que ele faz é movido pela sua bondade, pelo seu amor. Não é à toa que João 3,16, um texto famosíssimo, diz que Deus amou o mundo de tal maneira. O que Deus fez foi amar o mundo. O que Deus faz é amar. E tudo o que Deus faz é motivado e movido pelo seu amor. Por isso que eu não creio que o maior atributo de Deus seja a santidade, o poder ou qualquer outra coisa. O atributo mais importante de Deus é o seu amor. Tudo que ele faz é movido e motivado pelo seu amor. O seu poder é motivado pelo seu amor. A sua santidade é motivada pelo seu amor. João diz categoricamente: Deus é amor. Isso é uma expressão de Deus importante para a gente, é que ele nos ama. Qualquer ação que exclua o amor de Deus ou que coloque o amor de Deus em equivalência a outros atributos de Deus, está errado. Diante do Novo Testamento não faz sentido. Porque diante de Cristo, o amor de Deus foi revelado a toda a humanidade. E é o seu amor que o motiva a fazer tudo o que Deus faz por nós. Como diz um teólogo italiano, Deus não é um todo-poderoso que ama. Deus é um amor que tudo pode. Ele tudo pode em seu amor. E eu gosto dessa expressão desse teólogo italiano. Porque para mim é exatamente isso. Deus é um amor que faz e tudo pode motivado pelo amor. É conforme o texto que a gente está lendo aqui. Paulo está dizendo claramente que, pois ele planejava mostrar sua justiça no tempo presente, verso 26, com isso Deus se mostrou justo, condenando o pecado e justificando o pecador. Na nossa cabeça, a lógica era, Deus deveria condenar o pecador também. Mas o que Paulo diz não é isso. Deus justifica o pecador. Ele oferece perdão, ele oferece graça e ele oferece do seu amor. Quem é o pecador? Somos nós. Que precisamos reconhecer isso. Que eu estou nesse estado que se Deus me entregar a mim, se Deus entregar o Herbert ao Herbert, eu me destruo. E se Deus não refrear o Herbert, eu me destruo. Mas por causa do amor de Deus, existe tanta coisa em mim de morte que é refreada por causa desse amor e dessa bondade. E é isso que me transforma. O que me transforma não são meus méritos. O que me transforma não é o meu esforço moral. O que me transforma não tem tanto a ver comigo. O que me transforma é essa graça operada pelo poder do Espírito dentro de mim que vai fazendo com que haja um processo em mim que eu seja transformado. E me parecendo mais com quem? Com Jesus. Como é que eu me pareço com Jesus? Quando eu amo ao invés de odiar. Quando eu perdoo ao invés de não oferecer perdão, ficar rancoroso. Quando eu sou uma pessoa que falo a verdade no lugar da mentira. Isso é ser parecido com Jesus. Oferecer outra face. Isso é ser parecido com Jesus. E aí, qual é o resultado prático do evangelho na gente? O resultado prático, Paulo diz no capítulo 5, é que nós agora experimentamos paz. Nosso coração foi pacificado. A gente fala de pacificar comunidades, pacificar
isso e aquilo, UPP, Unidade de Polícia Pacificadora. Mas a força que realmente pacifica o nosso coração é o Evangelho de Cristo. É essa boa notícia de que em Cristo nós fomos aceitos por Deus. E não há absolutamente nada que me afaste desse amor. Até o dia que eu peco em Deus. Eu nunca faço nada fora de Deus. O apóstolo Paulo, em Atos 17, diz: porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Tudo que fazemos, tudo que somos, tudo que temos, tudo que pensamos, fazemos em Deus. No fundo, nós somos uma pequena gota mergulhada nesse oceano que é Deus, que nós chamamos de Deus. E isso é maravilhoso porque significa que Deus não é o meu opositor. Deus é o meu parceiro. Deus é o meu amigo. Jesus mandou a gente chamar a Deus de Pai, Pai Nosso. É uma relação fraternal, de amor e familiar. Se você quer entender o Evangelho, saiba de uma coisa. Você precisa entender que Deus te ama e te aceita radicalmente. Sabe quando na sua consciência você diz: eu não sei se Deus me aceita. Eu não sei se Deus me ama. Eu não sei se diante disso que eu fiz na minha vida, Deus ainda continua dando parecer favorável a mim. Deixa eu dizer uma coisa. Não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque é a lei do Espírito da vida nos libertou da lei do pecado e da morte. Romanos capítulo 8, versículo 1. Então não existe absolutamente nada que possa nos desgarrar desse amor de Deus. E quando a gente acha que foi para longe, Jesus fala que ele é o bom pastor que vai atrás dessa ovelha que se perde. Então não tem como a gente se separar. Se nós cremos em Cristo, esse é o único critério e a nossa única condição para andar com Deus. Se no seu coração habita temor, desesperança, medo, volte para Cristo. Volte para o lugar que te atraiu. A gente às vezes vai andando para longe, 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 já tem 10 anos, já tem 15 anos, já tem 20 anos que eu ando com Deus e eu me esqueço daquilo que é de mais basilar que me resgatou um dia, que foi essa graça amorosa que me aproximou e disse: você é meu filho amado. Eu nunca posso me esquecer dessa primeira experiência. Sabe por quê? Porque ali eu não tinha nada para oferecer. Ali eu não tinha título, ali eu não tinha nome, ali eu não estava plantando igreja, ali eu não tocava nada, ali eu não tinha nada. Mas foi nessa condição que Deus me chamou para perto dele. E eu devo lembrar sempre disso, que enquanto eu não tinha nada, Deus me chamou de filho e me amou radicalmente. E às vezes a gente pode ir andando e se esquecendo dessa coisa mais básica que faz parte da nossa experiência de fé. Traduzindo biblicamente, Paulo diz: Deus nos amou enquanto ainda éramos pecadores. O que significa dizer que quando você foi aceito por Cristo, você não tinha nada para oferecer. E não acho que agora você tenha, porque a gente não tem. A gente continua sem ter. Nós somos aquelas pessoas que chegaram diante de mãos vazias diante do trono da graça e receberam dele bênção sobre bênção e graça sobre graça. Esse é o nosso Deus. É ele que anda perto de nós. Então saiba, se um dia sua consciência te esmagar pelo medo e pela culpa, saiba que não é Deus. É você. Por isso, corra para o trono da graça, que o seu coração vai ser pacificado na presença dele. Amém. Amém. Vamos orar?